Boa noite, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Iniciamos nesta noite mais um momento de reflexão da palavra do Senhor. E eu quero convidar você para pegar a sua Bíblia, para estar aí pegando o seu caderno, fazendo algumas anotações, para juntos nós compartilharmos um pouco da palavra do Senhor. Esta semana, meditando em alguns áudios e vídeos que temos visto aí pelas mídias sociais, deparei com algumas pessoas dizendo que estão se sentindo como presos em casa, em suas prisões domiciliares. Eu comecei então a compreender, a analisar, a reflexionar essa ideia de estar preso domiciliarmente. E questionando a Deus sobre toda essa perspectiva de estar preso, de estar então encarcerado. E foi justamente aí que eu pude perceber algumas coisas. Onde nós estamos guardados ou presos? Há momentos que nós construímos ou permitimos a construção de muralhas que impede o nosso crescimento e o nosso sucesso. E é justamente nesses momentos que nós construímos ou permitimos essas construções de muralhas, nós ficamos com esse sentimento de prisão domiciliar, ou simplesmente enjaulados nos nossos próprios sentimentos e nas nossas próprias angústias. E é justamente aí que eu quero compartilhar um texto bíblico com você. Eu quero compartilhar esse texto, nós vamos ler o texto bíblico, vamos orar juntos e nós vamos fazer algumas reflexões sobre este texto bíblico. E eu queria que você pegasse a sua caneta, o seu papel, a sua Bíblia e começasse então a fazer aí as suas anotações. Eu quero aqui cumprimentar a todos os irmãos que já estão conosco, com a paz do Senhor Jesus, que Deus possa estar trazendo entendimento ao seu coração nesta noite, para que você possa olhar para a palavra e não ser somente ouvinte, mas praticantes da palavra. Vamos abrir a Bíblia juntos? Eu quero que você abra a Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e o versículo 5. Vamos meditar neste texto para que possamos então compreender essa dimensão daquilo que Deus tem para com os nossos corações. Vamos ler junto este texto bíblico? Diz assim o texto bíblico: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Eu queria que neste momento você esteja aí reunido com a sua família, curvasse a sua cabeça para nós orarmos juntos. Orarmos juntos para que este texto bíblico possa falar ao nosso coração. Mais uma vez, eu quero cumprimentar a todos os irmãos que estão chegando com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus. Vamos orar juntos? Deus eterno, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é um Deus tremendo. O Senhor é um Deus maravilhoso, ó Pai, e que nós necessitamos da Tua graça, necessitamos, ó Deus, da Tua unção, necessitamos, ó Deus, do Teu poder, necessitamos, ó Deus, que Tu esteja conosco, nos dando, ó Deus, condições de percebermos a dimensão da Tua palavra, a dimensão daquilo que o Senhor quer realizar nas nossas vidas, ó Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, rogamos a Ti nesta hora, Senhor, que capacite-nos, ó Deus, e permita que possamos compreender a Tua palavra de forma verdadeira e de forma genuína, em nome de Jesus. Aleluia. Estarmos juntos para meditar a palavra do Senhor é algo satisfatório diante de Deus, diante
de cada um dos irmãos que se faz presente conosco via redes sociais. Esse texto bíblico, eu quero reforçá-lo novamente com os irmãos, que é de 2 Coríntios capítulo 10, versos 4 e o verso 5, que diz o seguinte: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Quando nós olhamos para esse texto bíblico e passamos a reflexionar aquilo que nós estávamos trabalhando anteriormente, às vezes nós não percebemos toda aquela dinâmica pela qual nós falamos no início desse vídeo, dessa transmissão. É que há momentos que nós ficamos presos nos nossos próprios pensamentos, nos nossos próprios sentimentos, nas nossas próprias ações. Às vezes nós não percebemos que nós mesmos nos enjaulamos com as nossas atitudes e com os nossos sentimentos. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor e olhamos esse texto que Paulo reflexiona com a igreja de Corinto, ele quer passar para a igreja de Corinto algo maravilhoso, que nós precisamos aprender a vencer as fortalezas que nos impedem de romper diante de Deus. E quando nós lemos o livro de Romanos, lá no capítulo 12, versículo 2, Paulo vai falar à igreja de Roma da seguinte forma: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Outra tradução vai dizer, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nosso pensamento é justamente isso. E quando nós falamos de sentimento, nós vamos lá para o Velho Testamento, lá no livro de Jeremias, capítulo 17, versos 9, que diz: enganoso é o coração mais que todas as coisas, e é perverso. Quem o conhecerá? Às vezes nós somos enganados pelos nossos sentimentos. Somos enganados pelo aquilo que nós estamos observando, porque não discernimos os nossos pensamentos, não discernimos aquilo que Deus tem para com as nossas vidas. Por isso, as nossas ações, às vezes, são frutos dos sentimentos e pensamentos desastrosos que nós mesmos praticamos. Por isso, Jeremias, no capítulo 21, o versículo 14, ele diz: eu vos castigarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor. Nós estamos vivendo num momento complicado, num momento em que o homem ele tem trazido para a sociedade uma dimensão de muitas coisas que nós não estamos guardando, cumprindo e realizando diante da vontade de Deus para com as nossas vidas. Hoje à tarde, conversando com o irmão da igreja, nós falávamos justamente da falha que às vezes nós temos de não cumprir a palavra do Senhor. E nós falávamos à tarde sobre justamente a quantidade de pessoas que estão passando necessidade, fome, e nós fechamos os olhos. Fechamos os olhos diante das necessidades das pessoas. Fechamos os olhos diante da necessidade de cuidar da natureza, diante de cuidar dos idosos, cuidar das crianças. Nós não passamos a observar as nossas tarefas diárias, porque as nossas ações estão relacionadas com os nossos sentimentos de ter, obter, realizar, ter prazer. E Provérbios, capítulo 20, versos 11, vai dizer: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, e a sua obra é pura e reta. A Bíblia diz assim, no livro de Provérbios, que nós temos que ensinar as crianças no caminho em que devem andar, porque quando se estiver velha, não se desviará dele.
O que ocorre é que alguns períodos da nossa vida nós entramos numa zona de conforto e não permitimos ser ensinados e não deixamos nós mesmos ensinar aqueles que estão à nossa volta, que são os nossos filhos, familiares e amigos. O resultado disso é desastroso. Olhar para o livro de Gálatas, capítulo 6, versos 8, a palavra vai dizer assim: porque o que semeia na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Glória a Deus! E é justamente essa a possibilidade que nós temos de destruir todas as fortalezas que nos prendem quando nós passamos a aprender a semear no Espírito Santo do Senhor. O problema das pessoas estão enraizado em padrões de pensamentos negativos e mentirosos. Às vezes nós ficamos olhando muito o que a mídia diz. Os telejornais estão falando, as pessoas estão dizendo, mas não consultamos a palavra de Deus. Não consultamos a Deus através da oração para ouvirmos a sua voz. Por isso que o problema das pessoas estão enraizados em padrões de pensamentos negativos. E é aí que nós precisamos, de fato e de verdade, perceber que o inimigo das nossas vidas ele é muito sagaz. Ele nos aprisiona e nós nem percebemos. Ele não procura portas para tentar entrar nas nossas vidas. O inimigo, ele não precisa de portas abertas. Ele precisa só de uma brecha. Uma brecha que nós demos. Ele vai invadir a nossa vida, devastar com tudo. Mas o que eu olho para a palavra, eu acho tremendo e fico maravilhado, porque a palavra de Deus diz assim, que aqueles que estão no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Aqueles que estão com o Senhor, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua casa. É maravilhoso. Mas o inimigo nos estuda para nos levar à queda e à derrota. Bombardeia a nossa mente por meio de dúvidas, por meio de questionamentos, por meio de teorias e medo. Conhece o que gostamos, nossas inseguranças, nossas fraquezas e o que nos aborrece. O inimigo conhece. E está pronto para investir o tempo necessário para nos levar à queda e à derrota. E é aí que nós precisamos reconhecer, arrepender, olhar para o livro de Crônicas 7,14, que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ele vai ouvir dos céus, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. E é justamente isso que nós estamos precisando nesses dias, que Deus cure a nossa terra. Não é a nossa cidade, não é o nosso estado, não é o nosso Brasil, é a nossa terra, é o nosso planeta. Nações e mais nações contaminadas com o vírus Covid-19. E o que estamos fazendo? E o que precisamos fazer, e o que precisamos realizar, às vezes nós nem percebemos. Sabe por quê? Porque o texto que nós lemos fala de fortalezas. E a fortaleza é uma área na qual somos mantidos como escravos da forma como pensamos. E às vezes nós nem ligamos para isso, nem observamos aquilo que está relacionado aos nossos pensamentos. Fortaleza é uma área na qual somos mantidos escravos da forma de pensar. E é aí que eu e você precisamos perceber como está a minha mente, como estão os meus pensamentos,
Às vezes existem fortalezas que têm nos aprisionados, fortalezas que têm nos levado à compreensão daquilo que Deus tem para com as nossas vidas, fortalezas mentais. E quais são essas fortalezas mentais, pastor? Que tanto crente como descrente pode estar envolvido com essas fortalezas mentais. Eu vou dizer algumas para vocês. Complexo de inferioridade. Às vezes nós temos uma visão distorcida de nós mesmos. Temos uma visão distorcida daquilo que Deus tem para com as nossas vidas, o que Deus é em nós e o que Deus quer de nós. Por outro lado, nós temos às vezes o complexo de superioridade, aquele orgulho, a dificuldade de perdoar, a dificuldade de olhar para o outrem. Outra coisa que às vezes se torna fortaleza nas nossas vidas é a insubmissão. Insubmissão. E às vezes nós não percebemos que somos insubmissos. Não cumprimos a voz de Deus que diz: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Somos insubmissos quando não alimentamos aquele que precisa ser alimentado. Não levamos a palavra àqueles que necessitam. E às vezes questionamos, porque estamos presos nos nossos próprios desejos e nas nossas próprias vontades. Outra fortaleza que tem nos prendido é a ansiedade, causadora do medo do futuro, causadora do medo de tudo que está a nosso derredor. E eu digo a você, não há necessidade de você ficar ansioso, preocupado com o futuro, com a enfermidade, com a pandemia. Você precisa buscar a Deus em primeiro lugar. E as outras coisas serão acrescentadas na sua vida. Não permita que os padrões de pensamento sustentado por sofismas e enganos de pessoas e da mídia atrapalhe você de ter liberdade em Cristo. Porque a palavra do Senhor diz que se nós estivermos nele, aonde está o Espírito Santo de Deus, aí há liberdade. Aonde está o Espírito Santo de Deus, aí há liberdade. E eu convido você a buscar a presença, o Espírito Santo de Deus, porque se ele estiver na sua vida, você vai ter liberdade. Você não vai ter medo do futuro, porque o amor do Senhor lança fora todo o medo sobre as nossas vidas. E é isso que nós precisamos entender. Somos governados pelas crenças que alimentamos. O que você tem alimentado? O medo, a ansiedade ou a fé, que é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas espera. Todo comportamento que torna repetitivo é um sinal de uma fortaleza. Se você está repetindo diariamente certas atitudes, isso tem se tornado uma fortaleza na sua vida. E você tem que dizer: Pai, em nome de Jesus, me liberte. Me liberte, ó Deus, de todo complexo, de toda insubmissão, inveja, ansiedade, todo vício. Às vezes nós não percebemos, mas há um castelo de paixão, como muralha, defendidas por luxúria, por prazer, por engano, por ganância. E nós precisamos dizer: Pai, em nome de Jesus, eu não sou governado por aquilo que eu quero ou por aquilo que eu penso, mas eu quero ser governado pelo Senhor. Porque o meu comportamento repetitivo deve estar em buscar a Ti continuamente. Isso deve ser a nossa conquista, deve ser a nossa vitória. Se olharmos o livro de Colossenses, capítulo 3, e os versos 1 e 2, este texto é fantástico. Eu quero compartilhar com você este texto bíblico, que diz o seguinte: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são na terra.
Esse texto é maravilhoso. Outro texto que me chama bastante atenção é justamente o de Filipenses, que eu quero concluir com este texto de Filipenses, que diz: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se algo de excelência ou digno de louvor, pense nestas coisas. Pense nestas coisas. Isso é maravilhoso. Eu quero dizer para você, não se sinta aprisionado, não sinta-se angustiado, enjaulado nesses momentos que você está em isolamento social. Um dos grandes momentos da Igreja do Novo Testamento, quando houve o maior crescimento e proliferação da palavra do Senhor, foi quando Paulo estava preso em sua casa. E de sua casa ele escrevia as cartas para as igrejas da Ásia, porque ele compreendia que grades não impedem a transmissão do Evangelho. As grades não impedem a oração. As grades não impedem a devoção, a graça e a unção do Senhor chegar sobre a sua vida e sobre a sua família. E é justamente nessa perspectiva que eu quero dizer para você: o Senhor, Ele é o que te liberta. Ele é aquele que pode trazer a você a alegria, mesmo em meio à escassez, mesmo em meio à enfermidade. Deus, Ele está com você para dar força, para que você possa vencer e ser vencedor e ser vencedora, no nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você, rogando a Deus que a graça eterna dEle se manifeste na sua vida de forma maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Deus, mais uma vez nós te louvamos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos juntos com os teus filhos, ó Deus, neste veículo de comunicação pelas redes sociais. Que o Senhor possa dar graça aos teus filhos, repreendendo toda fortaleza, todo sofisma, todo engano que tenta tirar-lhes, ó Deus, a fé, tirar-lhes, ó Deus, a alegria e a bênção do Senhor. Fortaleça os teus filhos, concedendo-lhes, ó Deus, oportunidade, que eles possam fechar as brechas para os pensamentos negativos e que eles possam olhar para Ti como autor e consumador da fé, aquele que pode trazer graça, cura e libertação. Nós queremos abençoar todos os nossos irmãos, ó Deus, que nos ouvem neste momento, aqueles que nos ouvirão, ó Deus, que a graça do Senhor esteja com cada um deles, e que o amor, que a graça do Senhor e que as consolações do Teu Santo Espírito esteja com cada um dos Teus filhos neste momento. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Que Deus possa estar abençoando a sua vida, meu irmão, a sua vida, minha irmã, todos os meus irmãos que estão aí conectados conosco. Que a graça eterna do Senhor esteja sobre a sua vida e você esteja abençoado pelo Senhor. E espero você nas próximas transmissões. Que Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus.